Primeiro, eu vou mostrar para vocês como fazer a importação de um relatório Topcon Tools. O que um relatório Topcon Tools deve conter? Como eu falei para vocês, nós temos que ter as informações das coordenadas, dos sigmas e da altitude. Nós temos um tutorial explicando cada informação e como configurar esses dados dentro do relatório, dentro do próprio Topcon Tools, para a posterior geração desse relatório de importação no Métrica Topo. Então, quais as configurações desse relatório? As coordenadas, as altitudes e os sigmas. Então, são essas informações que nós precisamos para importar dentro do Métrica Topo CAD. Então, tendo essas informações e salvando em pasta do Excel 97/2003, que seria o XLS, nós podemos fazer a importação dentro do Métrica Topo CAD. Então, vou fechar aqui o relatório. E para fazer a importação, utilizando o recurso GNSS, seria igual para todos os existentes aqui nessa listagem. No nosso caso de exemplo, nós vamos pegar do Topcon Tools. Então, vou selecionar o coletor correspondente, vou no meu arquivo, seleciono ele e abro o meu relatório Topcon Tools. Abrir, ele já vai criar todos os pontos, ele já vai aparecer a quantidade de pontos importados, ok. Aqui, olha, todas as informações dos pontos, o nome do ponto, aqui a altitude, de acordo com o relatório. Além disso, se eu vir aqui na aba GeoIncra terceira edição, nós temos a opção, ó, Precisão RMS. Então, aqui, olha, vocês estão vendo que tem todos os sigmas já importados dentro do Métrica Topo CAD. Então, depois de importar os pontos do relatório, verifiquei que veio todas as informações, as altitudes, verifiquei os sigmas, posso começar a montar o meu processo, tá certo? Então, aqui nesse vídeo, vocês viram como fazer a importação no Topcon Tools. Vou criar um novo arquivo. E agora, vocês vão ver como fazer a importação de um relatório do Trimble RTK. Como eu falei, aqui na opção GNSS, em pontos, nós temos outros modelos também. Então, vamos supor que eu estou trabalhando com equipamento da Trimble. Então, eu tenho aqui vários equipamentos. Estou trabalhando com o RTK da Trimble. Então, eu vou importar um relatório RTK, onde ele tem as informações de acordo com o meu levantamento, já processado. Então, ele já tem a numeração dos pontos, coordenada E, coordenada N, a altitude e também os sigmas. Para a importação desse relatório, é só vir aqui em GNSS, Trimble RTK e selecionar o modelo de relatório desejado. O relatório desejado de acordo com o seu levantamento. E aqui ele já importou os 20 pontos de acordo com o levantamento, tá certo? Então, vocês viram a importação de um relatório Topcon Tools e de um relatório Trimble, certo? Mas, no nosso caso, nós vamos trabalhar com outro relatório, com outro levantamento, que nós vamos fazer a importação ASCII. Então, para isso, eu vou começar agora os exercícios para montagem do nosso processo de acordo com a terceira edição. Então, vou vir aqui a novo, vou criar um novo projeto. E o primeiro passo, pessoal, antes de qualquer coisa, é salvar o seu projeto. Então, o primeiro passo, vou vir aqui em salvar e vou salvar como? Então, aqui na pasta do meu cliente, que eu já criei, que é o imóvel Fazenda Cachoeira, que nós vamos trabalhar montando o processo, eu vou colocar o nome do meu imóvel, do meu cliente, para eu trabalhar com as informações da Fazenda Cachoeira. Então, vou colocar aqui Geo Fazenda Cachoeira. E ele já vai salvar o nosso ponto topo. Salvo. Então, aqui já salvei o meu projeto, o meu ponto topo. Mas meu DWG ainda está sem nome. Para nomear o arquivo DWG, venho aqui na aba Início, Gerenciar, e eu posso renomear esse desenho. Então, aqui, ó, de desenho 1, vamos supor que eu vou colocar certificação. Então, o meu DWG vai ficar com o nome de certificação, ok? Olha, então ele já alterou o nome aqui do arquivo DWG. Então, se por um acaso, posteriormente eu for exportar esse desenho em DWG, ele já vai sair com esse nome, tá ok? Então, depois de salvar o nosso projeto, nós vamos fazer a importação do nosso levantamento. Então, como nós vamos importar os pontos, vamos vir aqui na aba Pontos e nós vamos fazer a importação do ASCII, que é um arquivo TXT e CSV com as coordenadas. Então, já deixei o meu relatório pronto. Então, aqui, ó, pontos de levantamento. E o meu relatório, quais as informações que tem que ter? O nome, a descrição,
coordenada E, coordenada N, a altitude e os sigmas. Então, para importar essas informações no métrica topo, nós vamos vir aqui na aba pontos e vamos importar ASCII. Aqui importar ASCII, vou lá na pasta do meu relatório e vou selecionar este relatório. E aqui nós vamos fazer a configuração de como está a organização da estrutura de colunas do nosso relatório. Então, aqui a primeira coluna é do nome, a segunda da descrição, depois a coordenada E, coordenada N, as altitudes e depois sigma X, sigma Y, sigma Z. Então, essa é a ordem. E o primeiro passo, antes da gente começar a configurar as colunas, é determinar qual é o separador. Então, qual que é o separador entre as informações? Nesse caso aqui, é o tab. Mas se por um acaso você colocar o separador incorreto, ele já vai dar esse aviso e não vai deixar você prosseguir com a ferramenta. Então, aqui, vou colocar o separador correto e ele já ativou as colunas de acordo com o arquivo. Então, a coluna do nome é a primeira coluna, descrição é a segunda coluna, coordenada E é a próxima, terceira, coordenada N é a quarta, a altitude, a quinta, venho com a barra de rolagem para o lado direito, e agora eu configuro a coluna dos sigmas e do Hynix. Hynix, como eu não tenho, eu vou deixar em branco. Sigma X vai ser 5, sigma X 6, sigma Y 7 e sigma Z 8. Então, aqui, olha, configurei as informações. E duas informações muito importantes. Separador decimal é sempre ponto. Não podemos trabalhar com vírgula. Vírgula é separador entre coordenadas, que é aqui em separador. Então, aqui sempre trabalhar ponto. E aqui não pode ter cabeçalho. Então, esse cabeçalho aqui nós vamos posicionar para importar a partir da segunda linha. Então, depois de configurado, posicionamento, a configuração das colunas, nós podemos também criar camadas conforme descrição. Então, toda descrição que tiver, ele vai criar um layer separado para deixar os pontos. Ou então, eu posso criar somente uma camada, um layer, para todas essas informações. Então, aqui no nosso caso, nós vamos criar um layer. Posso colocar pontos levantados. Ou pontos GNSS, certo? Então, você define o nome da camada. Se por um acaso sempre você trabalhar com a mesma configuração, você pode tornar ela padrão para utilizar em outra oportunidade, em outro levantamento. É só clicar aqui e ele já salvou essa estrutura. E agora que nós terminamos de configurar tudo, é só clicar no OK. Clicou no OK e ele já importou todos os pontos dentro do nosso projeto. Posso salvar as informações. Aqui ele já veio os pontos com as informações, as altitudes, descrição. Se a gente vir aqui em GeoIncra terceira edição, nós podemos visualizar os sigmas importados de acordo com o relatório já processado. Aqui também ele já criou uma camada, um layer. Se a gente vir aqui em formatar camada, ele já criou pontos GNSS de acordo com o que foi configurado lá na ferramenta.